Shalom, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel e é um prazer imenso ter você aqui comigo para juntos aprendermos um pouco mais das Escrituras. Hoje o nosso tema continua prosseguindo a série sobre a história da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre as perseguições imperiais. Fique conosco. Sabemos já que os judeus perseguiram a igreja no primeiro momento e sabemos disso pela forma que o livro de Atos relata as coisas, onde o Sinédrio dá autoridade ao apóstolo Paulo, ainda não convertido ao cristianismo, e ele tem autoridade advinda das suas autoridades em Jerusalém, do Sinédrio, para matar os cristãos. E a forma em que ele perseguiu e matou os cristãos foi por meio de apedrejamento. Essa era a forma comum da morte e da condenação, por meio da condenação ofertada ao criminoso, aquele que blasfemou ou pecou ou cometeu um crime contra a sociedade. Por isso sabemos disso. Mas você já se perguntou por que o Senhor começa escrevendo cartas às 7 igrejas? E a resposta está no fator tão importante: conhecer a história da igreja e as fases determinadas em cada fase da igreja. Veja bem, agora nós saímos do perímetro da autorização judaica para perseguir os cristãos e entramos em um processo de perseguição imperial. O que está acontecendo durante esse processo de perseguição imperial? Está acontecendo agora que os imperadores estão vendo o cristianismo como uma grande ameaça. Afinal de contas, os cristãos agora estão conquistando muitos lugares. Eusébio de Cesareia, ele escreve em seu livro, ele vai falar que vários templos foram fechados em razão da presença dos cristãos. Então os próprios imperadores agora temem perder o seu trono, temem perder o seu reino, e eles agora iniciam uma séria perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus, que foi perseguida pelos judeus por cerca de 100 anos aproximadamente, agora tem pela frente mais 225 anos de perseguição. A começar pelo imperador Nero, que vai determinar a morte de centenas de milhares de cristãos, e ele fazia isso de uma maneira muito cruel. Ele, na realidade, mergulhava os cristãos em piche, pendurava-os em postes para iluminar o seu palácio durante a noite. A crueldade de Nero era indescritível. É Nero quem manda abrir sua mãe para ver o ventre de onde ele havia nascido. Nós temos imperadores loucos governando por séculos o Império Romano. Em especial, nós temos 2 personagens que vão se destacar: Nero e Diocleciano, o primeiro e o último das eras das perseguições. Essas perseguições irão durar até o início do 4º século depois de Cristo, quando Roma está passando por um período de grande crise. Há uma crise de poder, há uma crise política, há uma crise de sustentabilidade, há uma crise para manter um exército. Eles estão sendo atacados por grupos novos agora, por rebeldes que estão vindo da Europa, que são chamados de pagãos e que são também conhecidos como bárbaros. Eles estão perdendo terreno e eles agora precisam resolver um problema político interno também. E há um personagem que vai se destacar na era da perseguição da igreja. É um personagem que vai estancar o processo da perseguição da igreja e começará um problema muito sério dentro da igreja. O nome deste homem, Constantino. O Império Romano está dividido em 2 polos, oriental e ocidental.
E na parte oriental nós temos Constantino, filho de Helena. E ele tem que agora se aproximar dos cristãos, porque eles são maioria. Eusébio de Cesareia havia escrito um livro dizendo, revelando que muitos templos pagãos foram fechados pelos cristãos. Agora, Constantino se vê em aperto. Ele não é bem visto em Roma. Ele não é a pessoa que Roma vê e enxerga como o líder legítimo do seu povo. Então, o que ele tem que fazer? Reunir um exército opositor a Roma. E o que ele faz? É anunciar uma visão celestial onde ele vê Jesus e uma marca, um símbolo que vai agora representar o cristianismo, e a palavra, segundo a visão, falsa visão de Constantino, é a resposta de Deus, é Deus dizendo, por este sinal você vai vencer. Então, na ponte de Milvia, no caminho entre Roma e Constantinopla, no trajeto entre Roma e Constantinopla, nós teremos a guerra promovida pelo imperador Constantino, que prometeu, ao vencer, liberar os cristãos. Então é assinado um documento, o edito conhecido como Edito de Tolerância. Os cristãos passam a ser tolerados, aceitos. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não fez bem à igreja, por uma série de aspectos. Primeiro aspecto, ao conquistar o direito de ser imperador romano, ele não perdeu do povo romano o ressentimento e o ódio. Ele não poderia estar lá frequentemente. E para governar, então, ele estabelece um novo local de poder. A cidade de Istambul, hoje na Turquia, foi antigamente chamado de Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. A cidade tinha o interesse de ser a capital do império, que agora recém-formado, dividido em partes entre os romanos e também os de Constantinopla. E a partir de Constantinopla, ele precisava governar todo o mundo romano. Você entende isso? E o que ele vai fazer? Ele vai lançar mão de uma informação preciosíssima. A igreja também está em Roma. Então ele, no Edito de Tolerância, ele diz que é um cristão. Traz para si todos os cristãos que estão em volta dele, que estão em volta do Império Romano. E ele diz que o cristianismo agora é a religião oficial. Até mesmo mente dizendo que ele havia se convertido ao cristianismo para ter a simpatia dos cristãos. Mas tudo isso foi uma grande mentira, nada disso está relatado como verdade, foi uma jogada política que deu a Constantino a vitória. Mas agora veja, Constantino está na parte oriental do Império Romano, em Constantinopla, atual Istambul. E agora nós temos a antiga sede que tem, na realidade, muito poder e autoridade sobre o Império, e ele tem que ter laços com este lugar. Ele escolhe, então, um bispo que governa a igreja em Roma, e uma vez que ele abraçou para si caminhar com os cristãos, ele agora então torna esse bispo, chamado Lino, um representante legal dele mesmo, e lhe dá um título que é um título anteriormente dado apenas aos imperadores. Ele lhe dá o título de Pontifex, que quer dizer ponte. Então, agora Constantino liga uma ponte religiosa entre Roma e a Constantinopla, onde ele está no poder. O império permanece dividido por força, mas agora ele vive um período de governo aparentemente pacífico. Mas isso foi um mal terrível para a igreja, porque Lino começa a ver graça e poder no domínio, no controle da igreja e no controle também do Estado. Ele deixa, aos poucos,
o bispado em Roma vai deixando aos poucos de ser uma escolha divina pastoral para ser uma posição religiosa desejada. Quando Constantino assinou o Edito de Tolerância, então, na realidade, ele deu aos cristãos carta branca e todos aqueles que não fossem cristãos certamente estariam em suas mãos, certamente estariam sendo perseguidos. Então, todos, por livre e espontânea pressão, cedem ao cristianismo de Constantinopla, ao cristianismo do imperador. E este mal se estabelece sobre a Igreja, quando o Pontifex, que está em Roma, também acredita ter poderes políticos, e os tem, e usa esses poderes políticos. E pasme você, houve um casamento da Igreja com o Estado, depois de 200 anos de perseguição de Nero, o mais terrível de todos, até Diocleciano, que encerra um ciclo de 10 imperadores que perseguiram a Igreja por 325 anos, para colocar agora no poder um líder religioso, e ele vai se corromper. Constantino já é conhecido como Pontifex Aureum, a ponte de ouro, a ponte divina entre o homem e o Império Romano. Mas, como eu disse, o Império Romano está dividido. Politicamente, pessoas não gostam dele. Religiosamente, existem os pagãos que têm que se dobrar diante de uma religião que não querem fazer isso. Então, fazem por conveniência. E nós temos o grupo de cristãos que não está insatisfeito com o casamento com o Estado. Nós temos uma série de problemas, mas o pior deles é o poder na mão do Pontifex, que está governando a Igreja, entre aspas, na Europa. É esse o grande problema que nós estamos pontuando nesse estudo de hoje. 100 anos de perseguição das pedradas pelos judeus e 225 anos de perseguição pela Igreja Imperial, até o casamento com Constantino, um casamento forjado na farsa, na mentira. A grande expoente que vai se destacar nesse período de Constantino é a sua mãe, chamada Helena. É ela a responsável por levantar igrejas em lugares sagrados, considerados sagrados para o cristianismo. Ela faz uma pesquisa e levanta igrejas em todos os lugares em Jerusalém, apontados como lugares onde Jesus participou da sua vida, e ela ainda vai acrescentar a todos esses males um em especial. Ela vai dizer que encontrou o relicário. E o que é o relicário? Peças ligadas aos apóstolos e a Jesus. E ela vai encontrar, pasme você, o dedo de Tomé que toca a ferida de Jesus, os cravos na cruz, partes da cruz. Ela vai encontrar as correntes que amarram Pedro e também Paulo em suas cadeias. Ela vai achar peças de roupas e até mesmo marcas sagradas. Dentro desses relicários, a Igreja começa a viver um processo de início de paganização na Europa. Porque junto com o Edito de Constantino, ele agora também precisa conquistar a Europa. Ele precisa ter algum crédito dos europeus. E onde ele vai encontrar esse crédito? Dando à Igreja nome de cristã, liberdade cristã, mas introduzindo na Igreja aquilo que estava no paganismo. Constantino não tirou dos religiosos europeus, orientais e ocidentais, passaram a ser cristãos, seguindo basicamente o mesmo ritual. Então, o que nós vamos encontrar? Os santos da Igreja aparecendo. Exatamente isso. Agora nós temos a mão de Helena construindo templos, encontrando relicários que serão colocados em futuras igrejas, colocadas e construídas por Helena e por sucessores de Constantino. E nós vamos ter
a veneração a estes objetos. E essa veneração vem de um comportamento pagão que está no coração dos imperadores. Mas algo ainda pior é feito. Eu preciso, disse Constantino, preciso unir todo esse povo do meu império. Então ele os denomina todos cristãos, e aqueles que praticam práticas não cristãs têm a liberdade de serem cristãos e praticar a sua religião própria ou apropriada. O interessante de tudo isso é que é exatamente nesse modelo que ele vai começar a pegar estátuas e renomear essas estátuas. Ele vai dar imagens às imagens, o retrato de um cristianismo. Ele vai pegar deuses gregos e dar nomes a eles, como por exemplo, Zeus vira a figura de Deus de Israel. Por isso, quando se refere a Deus, encontramos a imagem de um senhor sentado em um trono, de barbas brancas, porque é esta imagem de Zeus da cultura grega. Mas ele vai nomear também outros deuses romanos e também outros deuses e deusas gregas. Em especial, ele vai nomear, renomear ou dar título a uma mulher que era uma deusa adorada em Éfeso, a deusa Diana, também conhecida como Lilith. A imagem que ele escolhe para essa figura é uma deusa já conhecida, mas agora ele coloca nos braços dessa deusa um menino para chamá-lo de Jesus e chamar a imagem da deusa de Maria. Então Maria passa a ser a figura de um outro Deus religioso, de uma outra religião. Ela passa a ser a figura de alguém que ela nunca foi. O processo é caro, o processo é doloroso. Para sua informação, até pinturas foram feitas em homenagem aos santos orientais, Paulo, Pedro, João, Tiago, Moisés e todos os outros. E quem pintou essas imagens nunca havia visto o rosto dos apóstolos. Então o que eles fizeram? Pintaram imagens de seus pais, de suas mães, de papas, e em especial o rosto de Cristo foi pintado à imagem da mãe do autor deste rosto. O nome desse quadro, Maria Christus, é a imagem que temos de um Jesus europeu com traços europeus, carregando olhos claros, cabelos lisos e bem cuidado, e parecendo ser um homem de pouco ou nenhum trabalho. Essa parte da igreja é uma parte da história trágica, terrível, que a igreja precisa parar para repensar e revisar. Eu quero apresentar para você agora alguns deuses que passaram a se tornar a imagem dos religiosos cristãos de renome. Eu quero mostrar para você agora imagens de deuses pagãos que passaram a receber nomes cristãos. Acompanhe. Nós temos Zeus, que vai se tornar o Deus cristão da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos Afrodite, que vai ser a imagem replicada de Maria no novo Império Cristão Romano. Nós temos Júpiter, que vai se tornar Paulo. Sempre que a Igreja abre os braços para a política, ela vai encontrar certamente muitas interferências religiosas dentro dela. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. Exatamente, Jesus não veio ensinar religião. Ele não veio pedir religião. Ele não veio fazer religião. O que o Senhor Jesus fez e faz é trazer o homem a uma reflexão da mudança do seu caráter, aprendendo sobre princípios. O Senhor Deus
não luta com Satanás com a força de poder de Deus. Ele luta com Satanás pelo caráter de Deus. O seu caráter é a arma que ele usa contra Satanás. Por que Deus não usa o seu poder divino contra Satanás? Porque a luta do diabo para com Deus é travada na falta de caráter de Deus, do abandono de Deus da humanidade. Então, é aí que o Senhor entra, nos defendendo e nos protegendo, usando o seu caráter. Porque se Deus usasse todo o seu poder, ele de uma só vez iria trazer a extinção de todo o paganismo e de todo o mundanismo presente aqui no nosso planeta Terra. Agora eu quero que você perceba mais uma conta triste na história da igreja. Com a atitude de Constantino, as igrejas começaram a medir forças entre si, começaram a disputar forças entre si. A igreja de Éfeso dizia: nós somos o maior polo evangelístico do apóstolo Paulo. A igreja de Jerusalém dizia: os apóstolos começaram aqui, Jesus nasceu e morreu aqui. Por outro lado, os de Alexandria diziam: o maior acervo escriturístico de toda a história do cristianismo está aqui em Alexandria, no Egito. E um outro grupo vai reivindicar isso também, que é a cidade de Constantinopla, e vai dizer: nós somos a capital do imperador, a igreja mais forte deveria ser a nossa. Você vai entender uma história triste que virá no próximo estudo sobre o que ocasionou essa divisão séria entre a igreja. Tão séria que permanece até hoje. Hoje podem-se numerar ou enumerar cerca de 15 igrejas cristãs católicas diferentes. Cerca de 15 igrejas católicas diferentes. Agora você irá ver imagens dessas igrejas e dos seus líderes, que são chamados de patriarcas. Eles são líderes de igrejas católicas que se romperam ligação religiosa de liderança com o Papa no ano de 1050 depois de Cristo, estabelecendo assim o seu próprio papado ou liderança principal. E aqui nós temos que encerrar essa aula mostrando para você, agora que você já viu todos os líderes das igrejas católicas ortodoxas, dizer para você o que significa a palavra Papa. Papa é um acróstimo, ou seja, uma palavra formada a partir de iniciais de outras palavras. E as palavras que estão contidas no nome Papa são Pontifice Aureum Perpectum Aureoculum, que significa ponte entre Deus e homens. O Papa passa a receber o título de Vigário Filius Dei, que quer dizer o substituto do Filho de Deus. E baseado na história que nós acabamos de contar, do poder dado por Constantino ao bispo de Roma, com o passar dos anos, Roma vai se considerando cada vez mais a igreja poderosa que deveria governar o mundo, e a sua arrogância dividiu a igreja em vários fragmentos, inclusive a igreja que vem a ser futuramente a igreja protestante. No próximo vídeo, nós iremos ver o que o clero da Igreja Católica Apostólica Romana criou ao longo do seu casamento com o Estado. Deus te abençoe, eu te espero no próximo estudo.